Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Heather Rich. Heather Rose Rich nasceu no dia 19 de janeiro de 1980 no condado de Montague, no Texas. Filha de Gayle e Dwayne Rich, ela tinha mais 3 irmãos e todos moravam em Waurika, em Oklahoma. A jovem foi descrita como sendo ingênua, sonhadora e com um grande coração, e estava no 2º ano na escola, onde era líder de torcida. Quando a jovem completou 16 anos de idade, ela começou a exibir um comportamento problemático na escola e em sua casa. No dia 27 de setembro de 1996, a Heather e uma outra garota foram suspensas por 3 dias da escola e da equipe de líder de torcida porque elas estavam visivelmente embriagadas enquanto realizavam uma apresentação de líder de torcida na escola. Após essa suspensão, a jovem tentou se recompor, porque ela queria muito ser a rainha do baile no 2º ano da escola. No dia 2 de outubro, por volta das 23 horas, a jovem saiu de sua casa sem o consentimento de seus pais para se encontrar com um rapaz de 17 anos de idade de nome Joshua Luke Bagwell. Eles iam se encontrar em um trailer estacionado no fundo da casa dos avós dele. Só que nesse dia, o Joshua já havia se encontrado com outros 2 amigos para poder beber. Um desses amigos era o Curtis Gamble, de 19 anos de idade, e o outro era o Randy Wood, que inclusive era ex-namorado da Heather. No dia seguinte, os pais da jovem acordaram e perceberam que ela não tinha passado a noite em casa. Eles tentaram ligar para o telefone dela, mas não conseguiram contato. Dessa forma, eles foram então até a polícia para comunicar o desaparecimento de sua filha. Quando os policiais souberam que a mãe da jovem, a Gayle, tinha tido uma discussão recentemente com ela por causa de uma conta de telefone, eles presumiram que provavelmente a jovem teria fugido de casa, mas que ela retornaria em breve. A família Rich ficou horrorizada com essa atitude da polícia em não fazer nada. Por isso, eles começaram a fazer as suas próprias investigações. Depois de alguns dias, eles também contrataram um investigador particular para poder ajudar. No dia 10 de outubro, 8 dias após esse desaparecimento, um fazendeiro e sua filha estavam passando próximo a um rio de nome Rio Vermelho. Ao longe, eles avistam algo estranho na água. E aí eles tentam chegar um pouco mais perto e acabam percebendo que aquilo que estava ali submerso na água era infelizmente o corpo de uma jovem. O corpo estava em decomposição e ele tinha sido baleado várias vezes. Inicialmente, esse corpo foi identificado pelo pai da Heather como sendo de sua filha. Ele a reconheceu por causa de um anel que ela tinha, um anel que ela havia ganhado quando fez 16 anos de idade. Logo em seguida, também fizeram testes com os registros dentários da Heather e assim confirmaram oficialmente de que esse corpo encontrado nesse rio era sim o da jovem. Fizeram também uma autópsia no corpo que identificou que ela havia sido baleada 9 vezes. Um desses tiros havia sido disparado na parte de trás da sua cabeça. Os outros haviam sido disparados enquanto ela estava de costa no restante do seu corpo. Os investigadores presumiram que esses disparos teriam sido feitos enquanto a jovem estava deitada de bruços. A morte teria sido instantânea. Um total de 14 investigadores foram designados para investigarem esse crime, e eles também tiveram a ajuda do FBI. No início, infelizmente, os policiais não fizeram nada para poder ajudar a encontrar a jovem. Eles consideraram esse um caso de polícia realmente quando o corpo dela foi encontrado submerso no rio. Durante as investigações,
Uma amiga da Heather disse aos policiais que acreditava que a sua amiga tinha saído de casa no meio da noite para ir em uma festa na casa de um colega deles da escola de nome Joshua. Após um interrogatório informal, o Joshua alegou que ele e seu amigo Randy não teriam visto a jovem no dia que ela saiu escondido de casa. Nessa noite, os dois teriam jogado dominó em um trailer até aproximadamente 6 horas da manhã do dia seguinte. Os investigadores também conseguiram identificar o modelo da arma que haviam realizado os disparos contra a jovem. Era uma marca distinta e apenas uma loja na cidade vendia munição para esse modelo. Conversando com o dono da loja, os investigadores descobriram que poucos dias antes desse crime ter acontecido, 20 cartuchos haviam sido comprados por um jovem de nome Joshua Bagwell. O dono da loja também foi capaz de identificar positivamente, através de uma foto, o Joshua e disse que ele estava com outro jovem num dia em que ele realizou a compra. Na época, o Joshua andava para todo lado com seu melhor amigo Curtis. Por isso, os investigadores deduziram que os dois estavam juntos no dia da compra dos cartuchos. Dessa forma, no dia 24 de outubro, os policiais prenderam o Curtis, o Joshua e o Randy, que até então eram os únicos suspeitos de terem cometido esse crime. O primeiro a ser interrogado foi o Curtis. O interrogatório dele durou por volta de 8 horas. Ele concordou em se submeter a um teste do polígrafo, porém ele falhou nesse teste. Ele também concordou que os investigadores fizessem alguns testes em uma arma que estava registrada no nome dele. Eles queriam analisar as impressões digitais balísticas para determinar se essa arma teria sido utilizada no crime contra a Heather, e estes testes deram positivos. A arma do Curtis teria sim sido utilizada para tirar a vida da jovem. Sem saída, o Curtis então confessou ter sim cometido esse crime, mas ele disse que não fez isso sozinho. Seus amigos Joshua e o Randy também teriam participado. Os 3 jovens tinham estilos de vida bem diferentes, porém suas mentes eram diabolicamente parecidas. O Joshua se recusou a admitir qualquer culpa nesse crime, invocando seu direito ao silêncio e recusando-se a submeter-se ao teste do polígrafo. Pouco tempo depois, sua família contratou uma equipe de advogados de alto nível para defendê-lo. O Randy concordou em fornecer uma declaração por escrito na qual ele confessou ter participado desse crime. Os pais do Joshua estavam entre os proprietários de terra mais ricos do sul de Oklahoma. Devido ao trabalho de seus pais, porque eles viajavam muito, o jovem foi morar com seu avô quando tinha 16 anos de idade, e ele era descrito por todos como um jovem muito snob e mimado. Já o Curtis tinha abandonado o ensino médio. Ele vivia com a sua avó de 64 anos de idade e era conhecido por possuir um temperamento explosivo e exibir feições sádicas. Ele foi para vários centros de detenções juvenis e fugiu de todos. Aos 17 anos, ele ficou um período internado em um hospital psiquiátrico e foi condenado por porte criminoso de arma de fogo em fevereiro de 1996. Sobre essa condenação, ele recebeu uma pena suspensa de 5 anos. Já o Randy e a sua mãe não tinham uma vida muito estável. Eles se mudavam frequentemente devido à situação financeira da família. No ano de 1996, ele estava morando com a sua mãe em uma casa em ruínas por não conseguirem pagar o aluguel. Apesar desses problemas, ele se esforçou para se destacar e conseguiu ser o capitão do time de futebol da escola onde estudava, conquistando o respeito de toda a equipe. Ele e a Heather haviam namorado por aproximadamente 5 meses. Eles terminaram porque, aparentemente, a Heather tinha mergulhado nua em uma piscina durante uma festa. Apesar do término, eles continuaram amigos. Devido à confissão do Curtis, os policiais descobriram que na noite do dia 2 de outubro de 1996, o Joshua
ligou para Heather convidando ela para ir até o trailer aonde ele estava. O Curtis mais o Randy estavam também nesse trailer, mas assim que a Heather chegou lá, os dois saíram para deixar o casal tendo um primeiro encontro. Depois de aproximadamente 1 hora, os dois rapazes voltaram até o trailer. Eles encontram o casal sem roupas e uma garrafa de bebida alcoólica havia sido consumida até a metade. A Heather estava extremamente embriagada. Ela estava praticamente sem consciência. Aproveitando essa vulnerabilidade da jovem, os 3 rapazes abusaram fisicamente dela. Algum tempo depois, a jovem saiu do seu estado de semi-consciência e, ao perceber o que os rapazes estavam fazendo com ela, ela começou a chorar e a gritar. Com medo de que a jovem acusasse os 3 rapazes de abuso, o Curtis se jogou em cima dela para segurá-la. Enquanto isso, ele disse para o Joshua e para o Randy para ajudar a amarrá-la. De acordo com Randy, o Curtis apontou sua arma para ele e o ordenou que ele vestisse a jovem antes que ele e o Joshua a carregassem para a caminhonete do avô dele. O Joshua então começou a dirigir sem rumo ao redor do sul de Oklahoma, por mais de 1 hora, com a jovem toda imobilizada, até que chegaram em uma parte de cimento em uma estrada rural em Belknap Creek, no Texas. Neste local, o Curtis pegou sua arma, que estava no carro, enquanto ordenava o Joshua e o Randy a colocar a jovem no acostamento da estrada. Os dois carregaram a jovem em direção à ponte, aonde o Curtis disparou várias vezes na cabeça e no torso dela. O Joshua então pegou um dos cadarços da vítima e usou para prender uma pedra no corpo para que, quando jogassem no riacho, ele afundasse. O julgamento dos 3 rapazes foram realizados no Texas. De acordo com a lei do estado, todos os 3 foram julgados como adultos. O Curtis foi levado a julgamento no dia 15 de outubro de 1997. Ele concordou em se declarar culpado, admitindo ser a pessoa que tirou a vida da jovem. Ele também fez um acordo para testemunhar contra o Joshua, para evitar a pena de morte. Ele foi considerado culpado e condenado a uma pena de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. No dia 16 de janeiro de 2002, foi adicionada uma segunda pena acumulativa na prisão perpétua dele. O Joshua foi levado a julgamento em fevereiro de 1998. Durante o seu julgamento, ele se recusou a admitir qualquer culpa nesse crime, alegando que sua relação sexual com a jovem foi consensual. Mesmo assim, no dia 14 de fevereiro de 1998, ele foi condenado por homicídio capital e sentenciado à prisão perpétua. Um tempo depois, adicionaram à sua sentença 99 anos por conspiração para cometer crime capital. O Randy foi considerado culpado de homicídio capital no dia 25 de agosto de 1998. Como o Estado não solicitou a pena de morte em seu julgamento, ele foi automaticamente condenado à prisão perpétua. Ele se tornará elegível para a liberdade condicional no ano de 2036. Em janeiro de 2002, o Curtis, o Joshua e outros 2 prisioneiros escaparam da cadeia do condado de Montague, mas 9 dias depois dessa fuga, eles foram presos novamente. Durante essa fuga, os fugitivos mantiveram um membro público como refém em um posto de gasolina em Oklahoma, mas aí eles se renderam às autoridades depois de algumas horas. No ano de 2016, o Randy se casou com uma mulher da Nova Zelândia. Os dois inicialmente trocavam cartas como amigos. Essa mulher se mudou para o Texas no ano de 2018 para ficar mais próxima do seu marido. Ela hoje luta para que menores de 18 anos
não sejam julgados como adultos dentro do estado. Todos os 3 criminosos permanecem presos e cumprem suas sentenças em diferentes prisões no Texas. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse caso, se vocês concordam com a atual esposa do Randy, aonde menores de 18 anos não devem ser julgados como adultos, independente do crime ou da brutalidade em que tudo aconteceu. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!